Uma menina de 9 anos aparece à porta segurando uma carta com firmeza. Com os olhos cheios de determinação, ela diz: "Minha mãe me pediu para te entregar esta carta." E o homem recluso e conhecido por sua frieza aceita o envelope com desconfiança. Mas ao abrir a carta, fica em estado de choque. As palavras escritas pela mãe da menina, pouco antes de sua morte, trazem uma revelação no mínimo inusitada. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Yasmin era uma menina de 9 anos, com olhos grandes e curiosos, que pareciam enxergar além das aparências. Ela vivia com sua mãe, Marina, em uma pequena casa em um bairro simples, mas acolhedor. Apesar das dificuldades, havia algo especial no ambiente, uma sensação de amor e segurança que Marina conseguia criar mesmo nos momentos mais difíceis. Marina era uma mulher de força admirável. Sozinha assumiu a responsabilidade de criar Yasmin desde o nascimento. Trabalhava como empregada doméstica, deixando a casa ao amanhecer e retornando somente à noite. Mesmo assim, encontrava tempo para sentar-se com Yasmin e ajudá-la com os deveres de casa, contar histórias antes de dormir e garantir que, apesar das limitações financeiras, a menina tivesse uma infância cercada de carinho. Yasmin sabia que sua mãe não tinha uma vida fácil. Muitas vezes a ouvia tossir baixinho no quarto à noite, tentando esconder sua fraqueza. A mulher que parecia inquebrável estava lutando contra uma doença que ela não queria que a filha soubesse. Para Yasmin, Marina era uma heroína, alguém que nunca deixava transparecer tristeza ou desespero. Mesmo com todas as dificuldades, a vida tinha seus momentos de alegria. Yasmin adorava os fins de semana, quando Marina cozinhava panquecas e as duas riam juntas enquanto colocavam xarope demais na massa. Era nesses momentos que a menina esquecia os olhares cansados da mãe e se permitia acreditar que tudo estava bem. Mas Marina sabia que o tempo estava contra ela. Nos últimos meses, sua saúde havia piorado consideravelmente. Médicos haviam dado diagnósticos assustadores e os remédios que ela tomava não pareciam surtir efeito. Seu maior medo não era o que aconteceria com ela mesma, mas sim o futuro de Yasmin. Quem cuidaria da menina? Quem lhe daria o amor e a segurança que ela tanto precisava? Foi numa noite chuvosa, enquanto Yasmin dormia tranquilamente, que Marina tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela pegou papel e caneta e começou a escrever uma carta. Suas mãos tremiam enquanto as palavras tomavam forma. Era uma carta para um homem chamado Fernando, alguém que Yasmin jamais ouvira falar. Fernando era um milionário conhecido na cidade, famoso por sua fortuna, mas recluso e distante. Marina o conhecera muitos anos atrás, antes de Yasmin nascer. Ele fora um homem carismático, mas solitário, marcado pela crença de que não poderia ter filhos devido a um problema de saúde. O relacionamento que tiveram foi breve, mas significativo, e Marina guardou o segredo de Yasmin por todo esse tempo. Naquela carta, Marina explicou tudo: a verdade sobre Yasmin, o motivo de ter mantido o segredo e sua esperança de que Fernando pudesse oferecer à menina uma vida que ela mesma não podia mais garantir. "Ela é sua filha", escreveu, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, "e é a melhor parte de mim." Nos dias que se seguiram, Marina preparou Yasmin sem revelar toda a verdade. Disse à menina que ela precisava levar aquela carta a Fernando, um homem importante, mas confiável. Yasmin, sempre curiosa, queria saber mais. "Quem é ele, mamãe?" perguntou. Marina apenas sorriu com tristeza e respondeu: "Alguém que precisa conhecer você." Mesmo sem entender, Yasmin aceitou a missão com seriedade. Afinal, sua mãe nunca lhe pedira nada tão importante antes. Na manhã em que Marina finalmente entregou a carta para Yasmin, ela deu um longo abraço na filha, como se estivesse tentando gravar aquele momento em sua memória para sempre. "Yasmin, minha menina", disse ela com uma voz fraca, mas cheia de ternura, "esta carta é muito importante. Você precisa levá-la para um homem chamado Fernando. Ele mora em uma grande casa na cidade e você deve entregá-la a ele pessoalmente. Prometa que fará isso por mim." Yasmin, com apenas 9 anos, não entendia completamente o peso daquela missão, mas sentia no tom da mãe que era algo vital. "Eu prometo, mamãe", respondeu, segurando a carta com força. Marina sorriu, seus olhos cheios de amor e uma ponta de tristeza. Ela sabia que aquele seria seu último momento com Yasmin. Naquela mesma noite, Marina faleceu em casa de forma tranquila, enquanto Yasmin dormia ao seu lado. Quando Yasmin acordou, encontrou a mãe em silêncio, com um semblante sereno, como se finalmente tivesse encontrado paz. A casa se encheu de um silêncio esmagador.
Yasmin sentiu pela primeira vez o peso da solidão. Os dias que se seguiram foram dolorosos. O pequeno funeral foi simples, com vizinhos e amigos próximos oferecendo apoio. Yasmin, no entanto, manteve-se firme. Em suas mãos, a carta que sua mãe lhe confiara parecia um farol, algo que dava sentido ao caos que sua vida havia se tornado. Minha mãe queria que eu fizesse isso, dizia ela para si mesma, repetindo as palavras de Marina. Eu preciso encontrar Fernando. Depois do funeral, Yasmin arrumou sua pequena mochila. Dentro dela colocou alguns pertences importantes. Uma foto dela com a mãe, um caderno de desenhos e, claro, a carta. Embora sentisse medo, sua determinação era maior. Ela sabia que precisava cumprir o último desejo de Marina. A jornada até a mansão de Fernando foi uma mistura de expectativa e nervosismo. Yasmin nunca tinha saído do bairro em que morava, e a visão da cidade grande com seus carros e prédios altos era intimidadora. Ainda assim, seguiu em frente, perguntando a estranhos como chegar à casa de Fernando. Era uma manhã nublada quando Yasmin, com suas pequenas mãos segurando firme a carta, chegou aos imponentes portões da mansão de Fernando. O portão de ferro era enorme, com arabescos que pareciam contar histórias de um mundo completamente diferente daquele que Yasmin conhecia. Do outro lado, uma longa estrada pavimentada levava a uma casa tão grande que parecia uma pintura emoldurada pelas árvores altas do jardim. Yasmin respirou fundo. Lembrava-se das palavras da mãe antes de sair. Seja corajosa, minha menina. Ele precisa ver essa carta. Apenas entregue e diga exatamente o que te falei. Ela ensaiou a frase na mente várias vezes durante o trajeto. Sua mochila escolar, pendurada em um dos ombros, balançava conforme ela caminhava. Ao apertar o interfone, uma voz masculina e séria atendeu do outro lado. Quem é você e o que deseja? Yasmin respondeu com a voz trêmula, mas determinada. Eu sou Yasmin. Minha mãe pediu para eu entregar uma carta para o senhor Fernando. Houve um longo silêncio do outro lado, seguido de uma resposta seca. O senhor Fernando não está disponível para visitas. Mas Yasmin não desistiu. É importante. Minha mãe disse que ele precisa ler. Sua voz, apesar de infantil, tinha um tom de urgência que surpreendeu o segurança. Ele hesitou antes de responder. Espere aí. A menina ficou parada no portão, olhando para o céu, onde as nuvens pesadas prometiam uma chuva iminente. O tempo parecia arrastar-se até que, finalmente, o portão se abriu com um som metálico. Yasmin deu passos cautelosos pela estrada de pedras lisas, sentindo-se pequena diante da grandiosidade da mansão que se aproximava. Ela sabia que o homem para quem estava levando a carta era importante, mas nada poderia prepará-la para a atmosfera intimidadora daquele lugar. Quando alcançou a entrada principal, uma porta enorme de madeira maciça foi recebida por um homem alto e sisudo, vestido com um uniforme impecável. Você é Yasmin? Perguntou ele, com uma expressão que não revelava muito. Ela apenas acenou com a cabeça. Espere aqui. Depois de alguns minutos, que pareceram horas para a menina, a porta se abriu novamente. Desta vez, um homem diferente apareceu. Ele tinha um rosto sério, marcado pelo tempo, e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Era Fernando. Fernando observou a menina à sua frente, tão pequena com um vestido simples e sapatos desgastados. Ela segurava a carta com tanta força que seus dedos estavam brancos. Você disse que tem algo para mim? Sua voz era firme, mas não rude. Yasmin, tentando se lembrar das instruções da mãe, estendeu a carta e disse: Minha mãe me pediu para te entregar esta carta. Ela disse que era importante. Fernando pegou a carta com cuidado, como se já soubesse que aquele pedaço de papel carregava algo que mudaria sua vida. Ele olhou para Yasmin, depois para a carta novamente, antes de abrir. O silêncio no momento em que ele começou a ler era tão denso que Yasmin podia ouvir o som da própria respiração. Enquanto lia, as expressões no rosto de Fernando mudavam. Primeiro, havia surpresa. Depois, algo que parecia confusão, seguida por uma tristeza que ele não conseguia disfarçar. Ele releu algumas partes, como se tentasse processar as palavras de Marina. Yasmin observava, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que aquilo era maior do que ela imaginava. Quando terminou de ler, Fernando levantou os olhos para Yasmin. Sua mãe escreveu isso? Ele perguntou, a voz rouca. Yasmin assentiu. Ela disse que você precisava ler, que era muito importante. Fernando olhou para a carta novamente, como se buscasse respostas que não estavam ali. Você sabe o que está escrito aqui? Yasmin balançou a cabeça. Não.
Minha mãe só disse que eu precisava te entregar. Houve um longo silêncio entre eles, enquanto Fernando tentava organizar os pensamentos. Ele era conhecido por ser um homem prático, que lidava com números e decisões empresariais com frieza, mas nada do que ele havia vivido o preparara para aquele momento. Espere aqui, disse ele finalmente, antes de desaparecer para dentro da casa com a carta na mão. Yasmin ficou sozinha na entrada, sentindo o vento frio da manhã. Ela não sabia o que esperar, mas uma coisa era certa. Aquela era a missão mais importante que já havia recebido, e ela tinha cumprido. Fernando segurava a carta com mãos trêmulas, algo que ele, um homem conhecido por sua frieza e compostura, não sentia havia muitos anos. Ele se sentou em sua poltrona de couro no escritório, com a luz suave do abajur refletindo nos detalhes dourados da mesa de mogno. A carta estava aberta à sua frente, as palavras escritas à mão por Marina parecendo saltar da página, carregadas de uma emoção que ele não sabia como processar. Fernando, começava a carta. Se você está lendo isto, significa que não tive escolha senão revelar um segredo que guardei por muito tempo. Um segredo que pode mudar sua vida, assim como mudou a minha. Ele respirou fundo, tentando não ser tomado por uma ansiedade que parecia crescer em seu peito. Continuou a leitura. Há 9 anos, tive uma filha, Yasmin. Ela é uma criança especial, cheia de vida, curiosidade e amor. Mas há algo que você precisa saber. Ela é sua filha. Fernando parou de ler por um instante, como se as palavras não fizessem sentido. Ele franziu a testa, balançando a cabeça levemente. Isso é impossível, murmurou para si mesmo. Ele sempre acreditara que era estéril. Médicos haviam lhe dito isso quando ele ainda era jovem, após uma série de exames que confirmaram sua condição. Como Marina poderia afirmar algo assim? Mas a carta continuava, e ele não conseguia evitar a necessidade de descobrir o que mais ela dizia. Eu sei que isso parece improvável. Você me contou sobre o diagnóstico que recebeu, e por isso nunca imaginei que nossa breve história pudesse resultar em algo tão extraordinário. Mas Yasmin é a prova viva de que a vida tem seus próprios planos e que nem sempre podemos prever o que o destino nos reserva. Fernando passou a mão pelo rosto, sentindo o peso das palavras. Ele lembrou-se de Marina, de como ela fora naqueles poucos meses que estiveram juntos. Ela era diferente das mulheres que ele conhecera antes. Tinha uma alegria simples, uma gentileza que contrastava com o mundo calculista em que ele vivia. Mas o relacionamento deles havia terminado tão rapidamente quanto começara. Na época, ele estava focado em expandir seus negócios, convencido de que sua vida não tinha espaço para laços emocionais. Eu não lhe contei antes, continuava a carta, porque sabia que você não estava preparado para isso e porque tinha medo de que você não acreditasse. Mas agora minha saúde está falhando e Yasmin precisa de você. Ela precisa de um pai, não um homem perfeito, mas alguém que possa amá-la e guiá-la quando eu não estiver mais aqui. Fernando sentiu o peso da responsabilidade nas palavras de Marina. Ela estava confiando nele para algo que ele nunca imaginou que pudesse fazer. Ele, que evitava relacionamentos profundos e que se orgulhava de sua independência emocional, agora era confrontado com a ideia de que tinha uma filha. E não era apenas uma ideia abstrata. A menina estava ali, esperando na entrada da casa, com seus olhos grandes e cheios de expectativa. A carta continuava, revelando mais detalhes sobre Yasmin. Marina escreveu sobre como a menina adorava desenhar, como sua risada iluminava a sala e como ela tinha um jeito especial de ver o mundo. Cada palavra fazia Fernando imaginar a criança de forma mais vívida, como se ele já pudesse conhecê-la sem nunca ter trocado uma palavra com ela. Fernando, concluiu Marina, eu não estou pedindo que você assuma um papel que não quer ou que mude sua vida por completo, mas estou pedindo que olhe para ela, que a conheça, porque ela é sua filha, e eu acredito que no fundo do seu coração você tem algo de bom para oferecer a ela. Quando terminou de ler, Fernando deixou a carta sobre a mesa e recostou-se na poltrona, encarando o teto. Ele sentia uma mistura de emoções que não conseguia definir. Parte dele estava em negação, questionando a possibilidade de que aquilo fosse verdade. Outra parte, porém, lembrava-se dos olhos da menina na porta, tão parecidos com os dele mesmo quando era criança, cheio de perguntas e curiosidades sobre o mundo. Ele sabia que havia apenas uma maneira de descobrir a verdade. Um teste de DNA poderia confirmar ou desmentir tudo o que Marina afirmava. Mas enquanto isso, algo dentro dele já começava a mudar.
Ele se levantou e olhou para fora da janela, onde Yasmin ainda esperava. A menina segurava sua mochila com firmeza, balançando os pés, enquanto estava sentada no degrau da entrada, alheia à tempestade emocional que ele enfrentava. Fernando pegou a carta novamente, relendo partes dela como se buscasse algo que havia perdido. Ele não podia negar que as palavras de Marina tinham um peso que ia além do papel. Eram palavras de uma mulher que, mesmo sabendo que seu tempo estava acabando, ainda colocava a esperança no futuro. E essa esperança agora estava em suas mãos. Ele levantou-se da poltrona e começou a andar pelo escritório, as mãos nos bolsos, os pensamentos em desordem. A revelação parecia absurda. Isso não pode ser verdade, murmurou para si mesmo com o coração acelerado. Era um homem que sempre confiou em fatos, em números, em coisas que podiam ser provadas. A ideia de que ele, Fernando Monteiro, o milionário que crescera acreditando ser estéril, pudesse ter uma filha, parecia mais um conto do que realidade. Sua mente buscava explicações alternativas. Talvez fosse uma tentativa de extorsão. Marina sabia quem ele era, sabia de sua fortuna, e agora estava usando uma criança inocente para chegar até ele. Mas Marina não era assim. Uma pequena voz em sua mente insistia, enquanto outra rapidamente a silenciava. Ele sacudiu a cabeça. Precisava se concentrar. Eu não posso simplesmente acreditar nisso sem provas, disse, tentando convencer a si mesmo de que estava sendo racional. Afinal, quantas vezes ele havia sido alvo de pessoas que tentaram se aproveitar de sua posição? Talvez esta fosse apenas mais uma tentativa, uma jogada bem ensaiada. Enquanto isso, a imagem de Yasmin não saía de sua cabeça. Seus olhos grandes, tão parecidos com os dele, o encarando com uma mistura de esperança e inocência, estavam gravados em sua memória. Ele se lembrava de como ela parecia desconfortável, mas determinada, segurando aquela carta como se sua vida dependesse disso. Aquilo o inquietava mais do que ele gostaria de admitir. Fernando voltou para a mesa, pegou a carta novamente e leu trechos dela em voz alta, como se ouvir as palavras pudesse dar-lhes outro significado. Mas a mensagem era clara. Marina não estava pedindo dinheiro, nem favores. Ela estava pedindo algo muito mais complexo, que ele reconhecesse uma menina que nunca havia visto antes como sua filha. Ele sentiu um aperto no peito ao pensar em Marina, sozinha, criando uma criança enquanto ele seguia sua vida sem sequer saber de sua existência. Eu não vou cair nessa, ele disse em voz alta, como se tentasse convencer o vazio do quarto. Caminhou até a janela, onde podia ver Yasmin sentada do lado de fora. A menina parecia pequena e deslocada em meio à grandiosidade da mansão. Seus pés balançavam no degrau, enquanto ela segurava a mochila contra o peito, esperando por algo que ela mal compreendia. Fernando sentiu um conflito interno se intensificar. Parte dele queria acreditar na carta, queria abrir a porta e acolher Yasmin. Mas outra parte, a parte que ele moldara ao longo dos anos para se proteger de decepções e vulnerabilidades, gritava que isso era perigoso, que ele deveria manter distância. Foi nesse momento que um de seus empregados apareceu à porta do escritório. "O senhor precisa de algo?" perguntou o homem, notando o estado incomum de Fernando. Ele era sempre tão composto, tão controlado, e agora parecia perdido. Fernando balançou a cabeça. "Não, obrigado", respondeu seco. Mas antes que o empregado saísse, ele acrescentou: "Traga um pouco de água para a menina lá fora. Ela deve estar cansada de esperar." O homem assentiu e saiu, deixando Fernando sozinho novamente. O gesto, embora pequeno, era algo que ele não teria considerado em outras circunstâncias. Yasmin já começava a desafiar as barreiras que ele havia construído em torno de si. Mesmo assim, ele continuava lutando contra o que sentia. Sentou-se novamente e pegou o telefone. Ligou para seu advogado, pedindo conselhos. "Você acha possível que alguém invente uma história assim? Uma carta, uma criança, alegando que sou o pai dela?" perguntou, tentando soar objetivo. O advogado, experiente em lidar com situações delicadas, respondeu com cautela. "É possível, Fernando, mas também é possível que seja verdade. Minha recomendação é fazer um teste de DNA. Se a menina for realmente sua filha, você precisará lidar com isso de uma forma ou de outra." Fernando desligou o telefone, irritado com a falta de uma resposta definitiva. Ele queria que alguém lhe dissesse o que fazer, como se houvesse um manual para lidar com situações como aquela. Mas ele sabia que, no fundo, não havia respostas fáceis. Horas se passaram, e a imagem de Yasmin continuava a perturbá-lo. Finalmente, ele tomou uma decisão.
Chamou Yasmin para entrar, tentando parecer impassível. Você vai passar por alguns exames, disse ele, de forma quase fria. Isso é para confirmar o que sua mãe escreveu nesta carta. Até lá, você ficará aqui. Yasmin olhou para ele com os mesmos olhos grandes e curiosos de antes, sem entender completamente, mas confiando o suficiente para acenar com a cabeça. Tudo bem, respondeu, com uma voz calma. Embora suas palavras fossem pragmáticas, algo em Fernando começou a se mover. A menina não pediu nada, não exigiu explicações. Ela simplesmente confiou que ele sabia o que fazer, e isso o deixou ainda mais inquieto. Naquela noite, enquanto Fernando se deitava em sua cama olhando para o teto, percebeu que a carta de Marina havia desencadeado uma tempestade em sua vida. Ele não sabia se Yasmin era sua filha de fato, mas algo nela já estava mexendo com seu coração, mesmo que ele ainda não estivesse pronto para admitir. A negação que ele tanto queria sustentar começava a rachar, e Fernando, pela primeira vez em anos, sentiu medo. Não do desconhecido, mas da possibilidade de que, em meio a tudo que ele havia construído, houvesse algo que ele não sabia como lidar. Amor. Os dias que se seguiram à chegada de Yasmin foram carregados de tensão. Fernando, determinado a esclarecer a verdade, iniciou o processo para um teste de DNA. Ele manteve a menina sob sua supervisão, alojando-a em um dos quartos da mansão, que, embora luxuoso, parecia frio e vazio. Yasmin, com sua mochila e um caderno de desenhos, era uma figura pequena em meio à opulência do lugar. A convivência era estranha para ambos. Yasmin, curiosa e de coração aberto, tentava entender aquele homem que parecia tão distante. Fernando, por sua vez, evitava ao máximo se envolver emocionalmente. Para ele, aquilo ainda era uma questão a ser resolvida, e não uma relação a ser construída. Na primeira manhã, Yasmin desceu para o café da manhã e encontrou Fernando lendo o jornal na sala de jantar. Ela hesitou antes de se sentar, observando as longas mesas decoradas com talheres que pareciam ter saído de um palácio. Ele olhou para ela brevemente, deu um leve aceno de cabeça e voltou sua atenção ao jornal. O silêncio entre eles era quase palpável. Yasmin, porém, não era uma criança que se deixava intimidar facilmente. Ela começou a explorar a mansão nos momentos em que não estava com Fernando. Descobriu corredores cheios de quadros antigos, salas cheias de livros e um jardim tão grande que parecia não ter fim. Em seus olhos de criança, aquele lugar era mágico, mas ao mesmo tempo solitário. Não havia risos nem histórias, apenas o eco de passos e o vento nas árvores. Finalmente chegou o dia do teste de DNA. Fernando levou Yasmin a uma clínica particular, onde foram atendidos com discrição e eficiência. A menina parecia tranquila, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Enquanto os médicos explicavam o procedimento, Fernando olhava para Yasmin e tentava encontrar nela alguma semelhança com ele mesmo. Os olhos, o jeito de inclinar a cabeça quando ela ouvia alguém falar. Havia algo ali, mas ele não sabia se era real ou fruto de sua imaginação. Yasmin, por sua vez, olhou para Fernando e perguntou com uma sinceridade desarmante: "Isso vai fazer você acreditar na minha mãe?" A pergunta pegou Fernando desprevenido. Ele desviou o olhar e respondeu com um tom neutro: "Isso vai nos dizer a verdade." Mas por dentro sentiu o peso das palavras dela. A menina não estava pedindo nada além de uma chance de ser ouvida. Enquanto esperavam pelos resultados, os dias na mansão se tornaram menos rígidos. Yasmin, com sua energia infantil, começou a preencher os espaços com algo que Fernando não via há anos: vida. Ela passava horas no jardim, colhendo flores e tentando capturar borboletas. À noite, ela se sentava em um canto da sala de estar, desenhando em seu caderno enquanto Fernando lia ou trabalhava em seu laptop. Certo dia, Yasmin mostrou um de seus desenhos para Fernando. Era um retrato simples, mas comovente, de uma mulher que claramente era sua mãe. "Minha mãe sempre dizia que o coração das pessoas é maior do que elas pensam", explicou Yasmin. "Talvez o seu coração também seja grande, só que você não sabe ainda." Fernando ficou em silêncio, segurando o desenho. Ele não sabia como responder. As palavras da menina pareciam atingir algo que ele tentava ignorar. A possibilidade de que, de fato, ele pudesse ser mais do que imaginava. Quando o envelope com os resultados do teste de DNA finalmente chegou, Fernando sentiu um misto de ansiedade e medo. Ele se trancou em seu escritório, segurando o envelope por vários minutos antes de finalmente abri-lo. Os números e palavras que preenchiam o relatório eram claros. Yasmin era sua filha biológica. Não havia dúvidas.
O impacto da verdade foi devastador e libertador ao mesmo tempo. Ele sentou-se na poltrona e deixou o relatório cair sobre a mesa. A menina que ele tentava manter à distância era de fato sua filha. Um turbilhão de emoções tomou conta dele. Culpa por ter perdido tantos anos, medo de não saber ser pai e uma alegria estranha e inesperada por saber que ele tinha uma segunda chance. Mais tarde naquele dia, ele encontrou Yasmin no jardim. Ela estava sentada na grama, com um buquê de flores que havia colhido. Quando ele se aproximou, ela olhou para ele com seus olhos brilhantes e perguntou: "Você descobriu a verdade?" Fernando respirou fundo e se ajoelhou ao lado dela. "Sim", disse, sua voz mais suave do que ela jamais ouvira. "Eu descobri. Você é minha filha." Yasmin sorriu, um sorriso tão sincero que parecia iluminar todo o jardim. Ela não disse nada, mas pulou em seus braços e o abraçou com força. A verdade sobre Yasmin havia sido revelada, mas para Fernando, aceitar aquilo não era tão simples quanto os papéis que confirmavam sua paternidade. A ciência havia provado que ela era sua filha, mas e seu coração? E sua mente, acostumada a planejar tudo, a evitar laços emocionais que pudessem tirá-lo de sua zona de conforto? Ele se sentia preso entre duas realidades conflitantes: a de um homem que vivia para si mesmo e a de um pai, algo que ele nunca sonhou em ser. Nos dias que seguiram a confirmação, Fernando lutava contra uma avalanche de emoções. Ele tinha medo. Medo de falhar, de não ser o que Yasmin precisava. Medo de que sua incapacidade de se conectar verdadeiramente com os outros a deixasse desamparada, ainda mais agora, sem Marina. Sentia também culpa. Culpa por não ter estado presente nos primeiros anos de vida da menina, mesmo sem saber de sua existência. Ele começou a se lembrar de sua própria infância. Fernando havia crescido em uma casa fria, onde o afeto era substituído por expectativas de sucesso. Seus pais, embora presentes fisicamente, eram emocionalmente distantes. Ele nunca ouviram um "estou orgulhoso de você" ou receber um abraço espontâneo. Esse vazio o moldara de forma profunda, tornando um homem calculista, focado em conquistas materiais. Agora, com Yasmin em sua vida, ele temia repetir os mesmos erros. Yasmin, com sua inocência e energia, continuava a preencher a mansão com uma alegria que Fernando não sabia como lidar. Ela parecia não guardar ressentimentos, nem exigências. Apenas queria estar perto dele, descobrir quem ele era. Certo dia, ela apareceu no escritório de Fernando segurando uma pilha de livros infantis. "Você pode ler para mim?" perguntou, com um sorriso tímido. Fernando hesitou. Ele não sabia como recusar sem machucá-la, mas também não sabia como se entregar àquele momento. "Estou ocupado agora", respondeu, com uma voz que parecia mais fria do que ele queria. O sorriso de Yasmin diminuiu, mas ela apenas disse: "Tudo bem, posso ler sozinha." E foi embora. Enquanto via Yasmin sair, algo dentro dele doeu. Ele percebeu que sua distância emocional não era apenas uma proteção para ele mesmo, mas também uma barreira que poderia afastar a menina. Pela primeira vez ele se perguntou: será que estou me tornando como meus pais? À noite, sozinho em seu quarto, Fernando se via perdido em pensamentos. A carta de Marina ainda estava em sua mesa de cabeceira, dobrada e marcada pelos momentos em que ele a releu várias vezes. Marina acreditava que ele podia ser um bom pai. Ela confiava nele, mas ele confiava em si mesmo. "Você não é feito para isso", dizia uma voz interna, aquela que ele cultivara por anos. "Você nunca quis uma família. Por que começar agora?" Mas havia outra voz, mais recente, mais fraca, mas impossível de ignorar, a voz de Yasmin. "Minha mãe sempre dizia que o coração das pessoas é maior do que elas pensam." Fernando começou a perceber que o conflito não era apenas sobre Yasmin, mas sobre ele mesmo. Ele sempre se orgulhara de sua independência, de sua capacidade de resolver qualquer problema. Mas Yasmin não era um problema para ser resolvido. Ela era uma criança que precisava de amor, de segurança, algo que ele não sabia se poderia oferecer. Certa noite, Fernando foi até o jardim, onde Yasmin costumava passar horas brincando. Ele encontrou um dos desenhos dela no chão. Era um retrato de um homem com um terno, segurando a mão de uma menina. Era ele e Yasmin. O traço infantil era simples, mas havia algo de poderoso naquela imagem. Ela o via como parte de sua vida, mesmo que ele ainda não soubesse como corresponder. Fernando sentou-se em um dos bancos e olhou para o céu. Pela primeira vez, ele se permitiu sentir o que estava evitando: o medo, a culpa, mas também a esperança. Ele se lembrou das palavras que Marina escreveu na carta: "Não estou pedindo que você seja perfeito, mas que esteja lá para ela."
Talvez ele não precisasse saber todas as respostas. Talvez bastasse começar. Na manhã seguinte, Fernando tomou uma decisão. Ele chamou Yasmin para o escritório e, com o coração na mão, tentou iniciar uma conversa. Yasmin, começou, a voz mais suave do que o habitual. Você gosta de estar aqui? A menina olhou para ele, surpresa pela pergunta. Gosto, respondeu. Mas às vezes fico com saudade da minha mãe. Fernando sentiu um aperto no peito. Eu sei que não posso substituir sua mãe, disse pausadamente. Mas quero tentar ser alguém em quem você possa confiar. Não sou muito bom nisso, mas vou tentar. Yasmin sorriu, um sorriso que parecia iluminar toda a sala. Eu confio em você, respondeu ela, com a simplicidade de uma criança que acredita no melhor das pessoas. Mesmo com aquele pequeno avanço, Fernando sabia que a jornada seria longa. Ele ainda se sentia dividido entre o homem que sempre fora e o pai que Yasmin precisava que ele fosse. Mas pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentar seus medos e a se abrir para algo novo. A cada dia, Yasmin o desafiava a ser mais, a se permitir sentir, a olhar para o mundo com menos controle e mais coração. E, embora o conflito interno ainda fosse real, Fernando começou a perceber que talvez ser pai não fosse sobre ter todas as respostas, mas sim sobre estar presente, mesmo quando as respostas não estão claras. Ele ainda era um homem em construção, mas com Yasmin ao seu lado, começou a acreditar que talvez pudesse construir algo mais bonito do que imaginava. O tempo começou a moldar a convivência entre Fernando e Yasmin de uma forma que ele nunca imaginou. Cada dia trazia novos desafios, mas também pequenas conquistas que construíam uma ponte entre os dois. A mansão, antes tão fria e silenciosa, agora começava a ganhar vida com o riso de Yasmin ecoando pelos corredores e o som de passos correndo pelo jardim. Fernando, que sempre priorizara a rotina e a disciplina, agora se via aprendendo a se adaptar ao imprevisível mundo de uma criança. As manhãs, antes meticulosamente cronometradas, passaram a incluir momentos em que ele e Yasmin tomavam café juntos. Ela contava histórias sobre sua mãe, sobre suas amigas da escola ou sobre coisas que tinha visto no jardim, enquanto ele ouvia com um interesse que surpreendia até a si mesmo. Certo dia, Yasmin encontrou um piano antigo em uma das salas da mansão. Você sabe tocar? Perguntou ela, os olhos brilhando de curiosidade. Fernando hesitou. Fazia anos desde que seus dedos tocaram aquelas teclas. Ele aprendera quando era jovem, mas nunca encontrara tempo para a música em sua vida adulta. Um pouco, respondeu ele, quase tímido. Yasmin insistiu para que ele tocasse algo e, depois de muita insistência, ele finalmente cedeu. Sentou-se no banco, ajustou os dedos às teclas e começou a tocar uma melodia suave que ele conhecia de cor. Yasmin ficou fascinada, sentando-se ao seu lado e balançando a cabeça no ritmo da música. Quando ele terminou, ela bateu palmas com entusiasmo. Você é muito bom, exclamou. O elogio simples aqueceu algo dentro de Fernando, algo que ele não sentia há muito tempo. Orgulho por ser admirado por alguém que ele estava começando a amar. A partir daquele dia, o piano se tornou um ponto de encontro para os dois. Fernando ensinou Yasmin algumas notas básicas, e ela, em sua habitual curiosidade, insistia em aprender mais. Aqueles momentos tão pequenos e simples começaram a fortalecer o vínculo entre eles. Aos poucos, Yasmin também começou a transformar a rotina de Fernando. Ele, que sempre fora um homem de trabalho e negócios, passou a reservar mais tempo para estar com ela. Durante o jantar, algo que ele costumava fazer apressadamente, Yasmin o desafiava a contar histórias sobre sua infância, seus pais e até mesmo seus primeiros negócios. Fernando percebeu que, ao falar sobre si mesmo, estava permitindo que Yasmin o conhecesse de verdade, algo que ele raramente fazia com outras pessoas. Por outro lado, Yasmin também trazia luz à vida de Fernando de maneiras inesperadas. Ela o arrastava para o jardim, onde plantavam flores juntos, algo que ele nunca tinha feito antes. A mamãe dizia que plantar é como cuidar de alguém, disse Yasmin, enquanto enterrava uma pequena semente no solo. Fernando ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras dela. Ele estava aprendendo a cuidar, mesmo que ainda não tivesse percebido completamente. Apesar do crescimento emocional, Fernando enfrentava desafios como pai. Yasmin, com sua energia e curiosidade, às vezes quebrava regras ou fazia perguntas que ele não sabia responder. Um dia, depois de encontrar Yasmin tentando pegar um livro em uma prateleira alta, ele a repreendeu de forma brusca. Você poderia ter se machucado.
Por que não me pediu ajuda? Disse ele, em um tom mais duro do que pretendia. Yasmin abaixou a cabeça, visivelmente magoada. Eu só queria ver o que estava escrito, murmurou. Fernando sentiu um peso no peito. Ele sabia que havia exagerado. Mais tarde, ele foi até o quarto dela e se sentou na beirada da cama. Desculpe por gritar, disse ele com sinceridade. Eu só me preocupo com você. Yasmin olhou para ele, os olhos ainda brilhando com lágrimas, mas assentiu. Tudo bem, respondeu ela. Eu sei que você se importa. Esses momentos de tensão foram importantes para ambos. Fernando começou a entender que ser pai não era apenas proteger, mas também guiar e, às vezes, pedir desculpas. Yasmin, por sua vez, começou a confiar mais nele, percebendo que ele estava aprendendo tanto quanto ela. Um dos momentos mais marcantes na construção do vínculo entre eles foi quando Yasmin sugeriu que organizassem um piquenique no jardim. Fernando, que nunca havia feito algo tão simples e descontraído, inicialmente achou a ideia estranha, mas ele cedeu. Prepararam sanduíches, frutas e uma toalha xadrez e passaram a tarde rindo, comendo e brincando. Yasmin correu atrás de borboletas enquanto Fernando, sentado na grama, observava. Pela primeira vez ele se sentiu genuinamente feliz, sem a pressão de negócios ou responsabilidades externas. Com o passar do tempo, Fernando começou a perceber que Yasmin havia mudado algo fundamental nele. Ele, que sempre acreditara que amor e laços emocionais eram fraquezas, começou a ver essas coisas como forças. Yasmin o ensinou que cuidar de alguém era tão importante quanto qualquer conquista que ele já tivera. Ela o desafiava a ser melhor, não apenas para ela, mas também para si mesmo. Uma noite, enquanto Yasmin dormia, Fernando entrou silenciosamente no quarto dela. Observou-a por um momento, o rosto tranquilo e sereno. Ele percebeu que pela primeira vez em sua vida não estava sozinho. A menina que ele inicialmente resistiu a aceitar agora era a pessoa mais importante para ele. E embora ele ainda estivesse aprendendo a ser pai, sabia que faria tudo ao seu alcance para estar à altura. O crescimento e a conexão entre Fernando e Yasmin não vieram de grandes gestos ou revelações dramáticas, mas de pequenos momentos de amor e compreensão. A mansão, antes tão vazia, agora pulsava com a vida que Yasmin trazia. E Fernando, com todas as suas imperfeições, começou a encontrar um propósito que ia além de si mesmo. Eles não eram uma família perfeita, mas estavam aprendendo juntos, um dia de cada vez. E isso era mais do que suficiente. Fernando, que agora floresciam mais do que nunca. Yasmin corria entre as árvores, o riso infantil ecoando pelos corredores antes silenciosos. Para Fernando, aquele som era como uma melodia que ele jamais soubera que precisava ouvir. Era um som que simbolizava algo muito maior. Mudança, amor e, acima de tudo, transformação. Os meses que se passaram haviam sido desafiadores, mas também profundamente gratificantes. Fernando, antes um homem fechado e dedicado apenas aos negócios, agora via o mundo por um novo prisma, moldado pela presença constante de Yasmin. Ele aprendera que ser pai não era sobre perfeição, mas sobre esforço, sobre estar presente e disposto a crescer junto com sua filha. Certo dia, Fernando foi surpreendido por Yasmin na sala de estar. Ela segurava um pequeno álbum de fotos que sua mãe, Marina, havia montado antes de partir. As páginas estavam repletas de momentos preciosos. Marina sorrindo enquanto segurava Yasmin ainda bebê, as duas brincando no parque, ou simplesmente dividindo um bolo em casa. Você não tem nenhuma foto comigo, Yasmin disse com um tom misto de tristeza e curiosidade. A frase atingiu Fernando como um raio. Ele percebeu que, embora estivessem criando memórias juntos, ainda havia muito a ser construído para que Yasmin se sentisse verdadeiramente parte de sua vida. Naquela noite, Fernando ficou acordado, refletindo. Era hora de dar o próximo passo. Ele já havia aceitado Yasmin como sua filha, mas sabia que precisava fazer algo que solidificasse isso de forma prática e emocional. No dia seguinte, ele entrou em contato com seu advogado e iniciou o processo para tornar-se oficialmente o guardião legal de Yasmin. Para ele não era apenas uma formalidade. Era uma declaração de que a partir daquele momento ele estaria lá para ela, sempre. Algumas semanas depois, Fernando organizou uma pequena cerimônia no jardim da mansão. Convidou pessoas próximas e de confiança, como empregados que haviam se tornado amigos e até alguns parceiros de negócios que testemunhavam sua mudança com admiração. Yasmin, vestida com um vestido branco que realçava sua alegria, estava radiante. Durante a cerimônia, Fernando fez algo que surpreendeu a todos. Ele discursou.
Não era conhecido por suas palavras emocionais, mas naquele dia ele falou diretamente para Yasmin. Quando você chegou à minha vida, eu não sabia o que fazer. Eu estava assustado, confuso e cheio de dúvidas. Mas você, Yasmin, com sua luz, me mostrou que amar não é sobre estar pronto, mas sobre se permitir ser transformado. Hoje eu prometo a você que estarei ao seu lado, sempre como seu pai, amigo e protetor. Yasmin correu até ele, abraçando-o com força. Não houve palavras suficientes para expressar o que aquele momento significava, mas o abraço foi mais eloquente do que qualquer coisa que pudesse ser dita. Após a cerimônia que oficializou a guarda de Yasmin, Fernando percebeu que faltava algo importante. Marina, que tanto sacrificara e confiara nele, precisava ser lembrada de forma especial. Ele sabia que Yasmin ainda sentia profundamente a ausência da mãe e que visitar o túmulo dela seria uma maneira de honrar a mulher que unira suas vidas. Em uma manhã tranquila, Fernando e Yasmin se prepararam para a visita. Yasmin segurava um pequeno buquê de flores silvestres que ela mesma colhera no jardim, enquanto Fernando carregava um envelope contendo uma carta que ele havia escrito para Marina, algo que o ajudara a organizar seus pensamentos e sentimentos. Ao chegarem ao cemitério, caminharam em silêncio até o túmulo de Marina. A lápide era simples, mas cheia de significado, com as palavras gravadas. Marina, uma mãe de amor infinito. Yasmin ajoelhou-se ao lado da lápide e colocou as flores com cuidado, enquanto Fernando ficou de pé, observando com respeito silencioso. Oi, mamãe, disse Yasmin, a voz suave, mas cheia de emoção. Eu e o papai estamos aqui. Eu sinto sua falta, mas ele está cuidando de mim. Você tinha razão sobre ele. Ele é bom. Fernando engoliu em seco ao ouvir Yasmin chamá-lo de papai. Era a primeira vez que ela usava a palavra de forma tão natural, e isso o atingiu profundamente. Ele se ajoelhou ao lado de Yasmin, colocou a mão no ombro dela e disse, olhando para a lápide. Marina, eu espero que você esteja em paz. Obrigado por confiar em mim. Eu prometo cuidar da nossa filha e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para honrar sua memória. Depois de alguns momentos de silêncio, Fernando retirou a carta que escrevera e colocou-a sobre o túmulo. Eu nunca poderei te agradecer o suficiente, disse ele baixinho. Yasmin, sentindo o peso do momento, segurou a mão dele. O gesto simples, mas cheio de amor, parecia dizer tudo o que as palavras não conseguiam. No caminho de volta para casa, Fernando sentia-se mais leve, como se a visita ao túmulo de Marina tivesse fechado um ciclo. Yasmin, sentada ao lado dele no carro, parecia tranquila, com um sorriso que mostrava que ela também sentia que algo importante havia sido feito. A mansão, agora cheia de vida e significado, os recebeu com o calor de um verdadeiro lar. As flores no jardim estavam mais vibrantes do que nunca, e o som do piano que Yasmin insistira para Fernando tocar ao chegarem ecoava pela casa, preenchendo cada canto com alegria. Yasmin e Fernando estavam apenas começando a construir seu futuro juntos. Eles sabiam que haveria desafios, mas também sabiam que tinham um ao outro, e isso era suficiente. Marina, embora ausente fisicamente, permanecia presente em tudo o que eles faziam. Seus ensinamentos, sua coragem e seu amor viviam em Yasmin, e Fernando carregava a responsabilidade e a honra de perpetuar esse legado. E assim, pai e filha, unidos por um laço que começou com uma carta, aprenderam que o amor pode transformar até as vidas mais solitárias, e que mesmo as despedidas mais difíceis podem trazer novos começos. Juntos, eles não apenas honraram a memória de Marina, mas criaram uma nova história, cheia de amor, esperança e redenção. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.